Não, olha que eu vou descer. Aí você vai ajustar o corpo aí dentro. Aí, eu com a minha barriga seca, eu não paro aí, não. Dá um tchauzinho pra câmera. Dá um tchau. Nossa senhora! Dá um tchauzinho pra Esse câmera. aqui é o Homem Bala. Provavelmente vai descer o morro aqui aproximadamente aí 1,80 m. Bater a cabeça naquele ferro. Não, Tem um ferro ali embaixo. talvez cair, ficar tetraplégico, sim. Deixa eu dar uma... Eu não vou descer, não. Não, pra não te assustar tanto. Aí, assim. Aí. Oh! Oh, yeah! Oh, Charlie!